mas existe também a questão que foi enraizado, que fisioterapia e educação física não trabalham juntas. Não acredito nisso, nunca acreditei e sempre trabalhei junto com outros educadores físicos. Se você tem uma informação a me dar e eu, com a minha ignorância, falo em termos de técnica, simplesmente não querer te ouvir, porque eu acho que a minha profissão é melhor que você, quem está perdendo muito mais sou eu. O que mais me chama atenção no perfil de atleta como um todo é a ansiedade. O fato de você ter hoje uma lesão e você querer que tudo se resolva o mais rápido possível. O Pilates traz a estabilidade, mas ele precisa ser associado a outra atividade física. E alguns professores de Pilates vão me condenar, vão dizer que eu estou errada, mas essa é a vivência prática. Está começando agora o seu podcast Café com Choquito, Papo de Treinador. Esse podcast é um oferecimento Café Havana Shop Salvador. Fala aí, corredor! Esse é o podcast Café com Choquito, edição 3. E hoje, uma convidada super especial, uma pessoa que eu tenho um grande apreço, construí uma amizade aí já ao longo de 2 anos, né, como aluna e como admiração profissional. Hoje a gente vai estar trazendo uma fisioterapeuta de excelência que cuida dos meus atletas, cuida dos meus alunos de forma altamente profissional e com bastante zelo, né, pensando justamente na parte humanista da ação da fisioterapia. Eu vou fazer com que ela mesma se apresente, porque o currículo é imenso, a gente estava aqui nos bastidores conversando e não dá para gravar tudo, então melhor fazer com que ela se apresente. Lorena Rios, seja bem-vinda ao podcast com Choquita. Obrigada, Choquito. Um prazer imenso estar aqui. Agradeço demais a sua convite. É uma imensa satisfação participar do grupo da Hannes, principalmente pelo fato de eu te admirar quanto profissional, quanto professor, e ver cada vez mais o crescimento da profissão, não apenas como a fisioterapia, mas inclusive da educação física e do esporte crescendo na Bahia, principalmente a representatividade em Salvador. Você perguntou quem sou eu. Eu sou Lorena Rios, sou fisioterapeuta, tenho 14 anos de formada, minha especialidade sempre foi ortopedia e traumatologia, mas eu tenho uma história por trás disso. Eu sempre fui atleta, antes quando nova eu jogava handebol, com 13 anos, e minha primeira lesão foi com 13 anos. Foi aí que eu conheci a fisioterapia. Você estudou aqui em Salvador, Lorena? Estudei aqui em Salvador, estudei no Salesiano. Quem foi seu professor de handebol? É o único, Rigor. Carlos Rigor. E minha primeira lesão foi com 13 anos, e assim que eu conheci a fisioterapia. Primeira lesão, o médico virou para minha mãe, disse que eu não podia nunca mais fazer nenhum esporte de impacto, porque eu tinha uma ruptura de menisco e eu tinha condopatia patelar. Saí do consultório chorando, porque eu ia participar de um campeonato, que na época era o Jocopá, Jogo dos Colégios Particulares, e o meu colégio estava participando de um campeonato grande, que nós íamos representar Salvador se ganhássemos o campeonato da primavera, em Brasília. Então, eu queria muito participar. Chorei horrores, né? Porque eu não queria perder essa oportunidade de viajar para representar. E aí, minha mãe me levou para a fisioterapia e foi péssimo. A minha primeira imagem da fisioterapia... Isso que ano? 13 anos? 1997, 98, mais ou menos. Já década de 90, transição para o ano 2000. Isso. E aí, voltei para o médico disse, não existe isso, essa menina não tem indicativo de cirurgia, ela precisa fazer atividade física e pilates. Pode deixar lá no pilates. E procura pilates e procura para essa menina fisioterapia decente. Foi aí que eu me encantei com a fisioterapia e daí, então, decidi ser fisioterapeuta. E venho nesse mundo sempre buscando o esporte como uma das minhas áreas de trabalho. Então, além do handebol, fui para o crossfit, do crossfit também fiz natação. Então, outros esportes sempre foram agregados à minha vida. Tentei entrar no mundo do esporte masculino, que é o futebol, mas mulher não tem muito espaço. Na época, não tinha tanta oportunidade, não era questão do espaço em si. Não tinha essa abrangência do ramo feminino e o conhecimento feminino na área esportiva masculina. Então, eu enveredei para outras áreas, como vôlei, basquete, em busca de aperfeiçoamento. Mas nunca deixei de procurar o esporte. Sempre foi algo que me trouxe muitos resultados, não apenas físicos e emocionais, mas principalmente em resultado de carreira. Me deu a oportunidade de crescer
e amadurecer emocionalmente, conhecer o outro de uma forma diferente e ver as necessidades que o outro precisa. Então, um pouquinho da minha história. Hoje eu tenho uma clínica de fisioterapia na Vila Laura, trabalho com um grupo de fisioterapeutas de excelência. Nós temos um conhecimento muito grande e sempre estamos atrelados, sempre em busca do melhor para o nosso cliente. Não apenas agregando uma única técnica, vai ser sempre voltado para o que o aluno ou o cliente precisa. Se ele vai precisar de osteopatia, microfisioterapia, massagem, liberação miofascial, RPG, pilates, o que for para o melhor para ele, não é apenas um. E agregamos tudo isso em busca de um único resultado, o melhor para um. Perfeito. Ouvindo aqui um resumo bem dinâmico da sua história, dá para perceber que você veio de uma geração da formação da fisioterapia renovada, né? No ano 2000 e quanto você entrou na faculdade? Entrei em 2008. 2008, eu tinha já saído da faculdade nesse ano, mas ainda estava no processo de renovação e estruturação da fisioterapia. E percebe que eu, como tenho um grau de relacionamento, né, profissional com você, a gente percebe que você tem um entendimento muito holístico. Você vê a fisioterapia com outro olhar, diferentemente na qual a gente vê no mercado, né? E aí você trouxe a sua história, a experiência negativa de fisioterapia, que é também um fator que muitas pessoas têm de preconceito, né? E também talvez nada para fisioterapia para chegar lá fazer um exercíciozinho, enfim. Queria que você trouxesse para a gente, você como fisioterapeuta, como profissional, qual é a sua visão atual, né, da fisioterapia, o quanto a fisioterapia está contribuindo e pode contribuir para o corredor de rua, que é o nosso principal tema de discussão, que é a Sim. corrida de rua. E aí, emendando essa pergunta, a gente vai atrelar alguns fatores que eu acho que é a pergunta que todos gostariam de fazer a um fisioterapeuta, né, como corredor, tanto para iniciar quanto durante um processo de uma possível lesão. Então, eu queria que você evidenciasse para a gente de quando você formou para agora, o que mudou, né, e o que está sendo feito pela fisioterapia para poder fazer com que as pessoas se insiram dentro de uma atividade de alto impacto, como a corrida, de forma saudável e segura. Sim. A fisioterapia tem crescido bastante, principalmente em casos de estudos científicos. Temos buscado mais respostas e mais interações para entender como é que esse corpo funciona. Sabemos hoje que uma lesão ocorre não apenas por um fator biomecânico, existe o fator social, existe a biomecânica alterada, existe no momento da lesão as alterações desse corpo ou até mesmo algumas lesões pré-existentes. Mas hoje o que é principal na fisioterapia é entender a biomecânica que o corpo daquele cliente se encontra. O que é que realmente está acontecendo com aquele corpo, o que é que eu, quanto fisioterapeuta, posso oferecer para ajustar aquele corredor, para que ele não tenha as demandas ou tenha perdendo as suas demandas durante uma corrida. Um exemplo, se eu tenho uma prova de 21 quilômetros, que vai ser a minha maratona, mas eu venho observando que o meu corredor apresenta algumas falhas durante o treino, uma fadiga muscular maior ou uma alteração na pisada, que pode ser precursor de uma lesão. O fisioterapeuta pode entrar aí com uma avaliação da biomecânica, mostrando ao cliente quais são os aspectos que estão sendo alterados, como é que eu posso fazer para melhorar essa função muscular, ativar a musculatura, corrigir a posição dessa musculatura. Não é corrigir a mecânica da corrida do aluno, porque correção da mecânica vai gerar outras compensações. Eu posso perfeitamente ter um aluno que corre torto ou pisa para dentro e ele não ter alteração biomecânica que deixa um desgaste. É diferente de eu pegar um padrão de corrida e transformar ele como único e universal. Não existe. Eu preciso adequar o perfil do meu cliente. E dentro disso, fazer com que aquela corrida seja mais econômica. O que é que a gente chama de uma corrida econômica? Com menos desgaste articular, com menos sobrecarga muscular, onde eu consiga ter uma potência melhor. Então, o fisioterapeuta vai entrar nessa busca. Isso foi evoluindo a esses 14 anos que eu venho acompanhando a evolução da atividade física e acompanhando principalmente a evolução da fisioterapia.
Antigamente, fisioterapia tinha esse conceito. Não vou fazer fisioterapia, fiz 10, fiz 20, fiz 30, fiz 50 sessões de fisioterapia e não resolveu. Porque o olhar ainda está no sintoma e não na causa. Enquanto a gente tiver ainda o olhar na busca apenas do sintoma, da sintomatologia que o cliente está nos informando, nós nunca vamos sair das 10, 30, 40 sessões. Só interrompendo aí, Lore, e aí você trouxe dessa questão, se dá muito pela questão dos protocolos engessados, Sim. né? Eu tenho muito um relacionamento com o pessoal da fisioterapia e eu percebo que alguns protocolos já caíram por terra. Já são totalmente defasados e a gente vê que o movimento e ações, né, funcionais e complexas dentro daquele indivíduo, ela está mais atuante e evidente do que simplesmente técnicas, né, que eram feitas através de equipamentos, né, de até manobras manuais, no qual, de forma passiva, no qual eram usadas de forma, né, muitas vezes, achando que iria dar certo ou não. E claro, são protocolos. E aí a ciência traz evidenciando de forma positiva. Você trouxe aí a questão da biomecânica, e eu sou também especialista em biomecânica, e a minha busca em fazer a especialização em biomecânica, eu já tinha treinamento esportivo, que norteia todo o segmento do meu trabalho, já tinha a fisiologia do exercício, e faltava a biomecânica, que lá para os meados de 2015 começou a ser, antes era a fisiologia, que era assim o suprassumo, o professor de educação física que tem especialista em fisiologia é o cara. E aí veio a biomecânica, né, e aí começou a vir os charlatões da internet trazendo, né, justamente que se o dedinho mindinho tá torto, você vai ter milhões de fatores que vai afetar a sua performance e vai lesionar. E aí eu falei, pô, eu tenho que ir buscar, de fato, um entendimento desse negócio. Não é por aí, não é isso que eu vivo. E aí, quando eu fui lá, a resposta eu já sabia, eu só precisava ter a certeza, né, que não se modifica padrões de movimento. Que, na verdade, biomecânica. Bio é vida, mecânica é mecânica. Se eu separo e só uso a mecânica, você esquece que existe uma vida por trás daquilo. E aí esse fator que muita gente está esquecendo. Sim. Comercialmente é massa. Você pegar o cara, filmar ali, mostrar que o cara é todo torto. Todos nós temos algum Sim. defeito estrutural. E fazer algumas manobras, botar o cara alinhado e filmar, ó, dá certo, passe de mágica. Vai correr 21 quilômetros, 10 quilômetros em um limiar. Enfim, e trazendo isso, de que forma a fisioterapia atua, não você falou da questão da avaliação biomecânica, mas de forma de intervenção prática. Avaliou o cara, fez as intervenções, direcionou o cara lá para a estrutura da assessoria de corrida, ou direcionou ele para a academia ou um centro de treinamento específico. Como é feita essa condução do fisioterapeuta para o profissional de educação física? Ótimo. Boa pergunta. É interessante porque a gente estava conversando antes, como nossa profissão, as nossas profissões ainda tem uma pequena rixa de onde a gente começa, onde vocês terminam. Ou onde eu termino, onde você começa, enfim. Quando o fisioterapeuta passa uma avaliação, quando a gente analisa e vê as necessidades e as demandas daquele cliente, falo o cliente como um todo, não apenas o atleta em si, e eu avalio e vejo que ele tenha, um exemplo, um déficit em função de glúteo, ou um desabamento do quadril no movimento da passada, ou na transição, o que seja, qual seja a disfunção que aquele cliente apresenta. Faço as minhas intervenções, seja com métodos de fortalecimento, treinamento funcional, que pode ser feito pelo fisioterapeuta, com o objetivo de tratamento, não como treinamento funcional para perda de peso, para condicionamento físico. A especialidade do fisioterapeuta é usar o treinamento para reabilitar. Transformei aquele músculo em eficaz, uma articulação estável, com mobilidade e estabilidade, ele está pronto para voltar para o centro de treinamento, seja ele qual for. Pode ser a musculação, pode ser a corrida. E aí, dentro do treinamento, eu posso entrar em contato com o professor e informar, o professor está pronto. Ele apresenta tais e tais déficits, mas, ao meu ver, já pode ser trabalhado com esses déficits e a gente pode interagir com outras técnicas. Pode ser o Pilates, pode ser o treinamento funcional, pode ser a musculação. Um treinamento resistido que vai gerar esse aluno maior estabilidade para que ele consiga melhor potência muscular. E assim a gente tenha melhores resultados na sua gestão esportiva. Dentro do que você está
e é bonito pra caramba e tal. Quantos profissionais de educação física, dentro desses seus 14 anos, já atendeu aos seus relatórios, aos seus pareceres técnicos de liberação do paciente, e quantos conduzem de forma adequada esse parecer, continuando de forma significativa o tratamento? Hoje, Choquito, sendo bem sincero, apenas dois. Você e um professor que trabalha em uma academia que é muito próxima a mim, porque temos essa mesma interligação. Infelizmente, já mantei relatórios, não apenas dizendo o que é o que o cliente tem em si, da mesma forma, explicando quais são os déficits e o colega dizer assim, não, aqui não é fisioterapia, aqui é musculação. O fato do fisioterapeuta passar o relatório, ele não está querendo intervir no seu tratamento ou na sua conduta. Eu só estou apenas dizendo o que foi que eu visualizei que você precisa trabalhar. Então, se eu posso muito bem ter um jogo aberto com você e dizer, olha, fulano está apresentando isso. E aí você vai fazer a conduta que você achar conveniente para melhorar aquela alteração daquele cliente. Da mesma forma que você pode muito bem informar a mim que um aluno está com canelite ou um aluno está com dor no glúteo médio, ou enfim, qual for a disfunção, você pode informar. A conduta que eu vou fazer vai depender da minha expertise. Da mesma forma, quando eu informo ao cliente que ele está pronto para voltar ao gestor esportivo, é o professor que vai determinar qual treinamento específico para aquela fase. Seja ela a fase inicial, intermediária ou avançada. Não cabe mais a Lorena ou qualquer outro fisioterapeuta intervir na conduta do professor. Essa é a nossa maior dificuldade. Lore, você atrela isso à incapacidade profissional do profissional ignorar esse relatório, ignorar essa aproximação por não conhecer a leitura de um relatório, as intervenções que ele deve fazer, ou simplesmente pela vaidade, ou simplesmente pela questão do mercado, de se achar superior, ou achar que o outro quer se meter dentro do trabalho dele. E aí vem um depoimento pessoal, dentro do meu segmento eu sempre entendi que eu dependia de outras pessoas para poder favorecer o meu serviço. Fisioterapeuta, nutricionista, né, o psicólogo, o osteopata, enfim. Todos os profissionais que cuidam da saúde humana, ele está envolvido dentro do processo. Se a gente não entende que eu dependo disso, já era. Mas isso era um conceito meu, é um conceito meu. E na faculdade, isso devia ser evidenciado de uma forma totalmente harmônica para que o mercado de trabalho fosse mais sadio em relação a isso. E aí, queria saber de você, dentro do seu parecer pessoal, você acha que é uma questão realmente de ignorar por não conhecer, ou por uma questão de vaidade, ou a limitação do professor de educação física em relação a isso? Eu ainda acredito que existe uma pequena limitação em conhecimento. Eu acho que não é o conhecimento está aberto a todos, porque hoje tem muita facilidade de você procurar, entender ou conhecer. Mas existe também a questão que foi enraizado, que fisioterapia e educação física não trabalham juntas. Não acredito nisso, nunca acreditei e sempre trabalhei junto com outros educadores físicos. Acredito muito na parceria, porque assim a gente pode agregar valores e melhorar o bem-estar de quem nos procura. Quando eu faço um trabalho associado, eu consigo promover a essa pessoa que me procura o conhecimento do que ela precisa. Então, eu explico a um ser humano os benefícios de uma prática de uma atividade física e o que isso vai atrelar a ele. Eu vou mudar a sociedade, eu mudo o comportamento e eu mudo uma estrutura de universo. Então, existe um fator muito maior. A partir do momento que eu ignoro essa percepção de vida, eu estou possibilitando que o universo não evolua comigo. Então, existe por atrás disso um conhecimento muito maior. Se você tem uma informação a me dar e eu, com a minha ignorância, falo em termos de técnica, simplesmente não querer te ouvir, porque eu acho que a minha profissão é melhor que você, quem está perdendo muito mais sou eu. Porque eu estou perdendo a oportunidade de conhecer um pouco mais e evoluir um pouco mais. E esquecendo que você está cuidando de uma vida. De uma vida. A partir do momento que você sai de sua casa, acorda 4 da manhã para ele procurar, para correr, porque ele acredita que você pode proporcionar a ele um resultado melhor. Se ele sai 4 da manhã, te procura, aconteceu algum fator que gerou uma lesão, a partir daí ele vai me procurar, eu tenho que devolver a ele o que ele quer. O que ele quer retornar para a corrida, ele quer ir fazer triatlo, ele não quer mais fazer corrida, ele quer ir para ginástica. É a minha obrigação intervir para que ele volte à atividade que ele deseja. Engraçado, hoje, meu celular entra em modo avião 9 da noite, aí
4 da manhã, horário que eu acordo, aí fui ver a mensagem, aí uma das minhas alunas, que é sua paciente comum, aí mandou o relatório da ressonância. E aí eu li o relatório, né, superficialmente, mas a gente que já conhece, já sabíamos qual era o problema, só que queríamos ter o respaldo da imagem. E aí eu mandei o áudio para ela, ó, envie logo para a Lorena, veja qual vai ser a intervenção, se ela vai intervir ou se ela vai respeitar o protocolo que o médico sugeriu e tal. E aí foi batata, né? A mesma linguagem que eu utilizei, você reproduziu, sem saber que eu já tinha falado com ela, né? E eu acho que essa sintonia é que favorece para o cliente justamente rapidamente voltar àquilo que ele se propôs, né? Que é exercício. Aí você trazendo a questão das patologias, né? Muito corredor, ele vem de um processo aí. Hoje o perfil de clientes que é mais adentro lá na assessoria é um perfil da faixa etária de 28 anos a 35 anos. É um perfil que já cursou a faculdade, já está inserido no mercado de trabalho, já está com uma estabilidade estrutural, né, já dentro da sociedade. E passa a se inserir no desporto um pouco mais velho. Muitos desse perfil não teve, na sua adolescência ou na infância, a inserção do esporte. Eu falo esporte porque a corrida é um esporte. Coisa da academia, que você vai praticar o exercício físico na academia. Então, quando você vai para a atividade esportiva, muda o negócio. Você está levando seu corpo a ações de movimento altamente extrema, no qual, se você não tiver esse engrema motor, que chama de memória motora, né? Você vai gerar estímulos a estruturas e regiões que nunca foi estimulada. Automaticamente ela vai gritar, né? Se tiver uma ferida no joelho, ferida que a gente chama, né, na parte técnica, é alguma patologia aguda ou crônico-degenerativa. Então, se tiver uma ferida no joelho, se ele tiver uma descompensação de quadril ou outro fator, vai gerar algumas patologias que são comuns em corredores. Dentro dessas, a gente tem a condromalácia patelar, que é um dos seus problemas articulares. Temos a canelite, a síndrome, né, do tibial anterior. Temos a síndrome da banda trátil-tibial, chamada de joelho de corredor. Temos aí a tendinite do tendão de Aquiles, né? Temos aí fissura do bíceps femoral posterior de coxa. Então, alguns piriforme pessoas espasmado, né, estirado em virtude da atividade dessas musculaturas e desses locais serem evidenciados com o impacto da corrida. Então, o cara que entrou hoje, o indivíduo que entrou hoje na corrida de rua, os 3 primeiros treinos, 4 primeiros treinos, canelite. É algo altamente frustrante. Para quem é corredor, que já passou pelo processo de canelite, é algo que ele se pergunta 10.000 vezes. O que é que eu estou fazendo aqui? Na sua zona de conforto, não sentia nada. O cara entra em uma atividade para poder melhorar a sua condição, para emagrecer, para buscar uma qualidade de vida, se machuca com uma canelite. Outro, meu joelho não doía, subia dessa escada, ladeira, usava salto, não tinha nada para correr, o joelho começou a doer. Enfim, isso é comum. Isso é nosso dia a dia, meu dia a dia. E eu queria que você evidenciasse, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, como a fisioterapia recepciona isso e intervém nesse processo, né, que é comum para praticamente já vem carimbado a cometer, né, esses fatores. Então, você falou da minha patologia. Por histórico clínico, eu tenho cordopatia patelar avançada. E, como falei anteriormente, né, fui atleta. E todo mundo, quando vê as imagens, meu Deus, essa menina não tem mais joelho. Hoje, fiz o ano passado 21 quilômetros, sem dor nenhuma, sem alteração nenhuma. Obviamente, acompanhada por um colega fisioterapeuta, que avaliou, viu as minhas demandas e trabalhamos em cima das demandas que eu estava apresentando para que eu fizesse a prova sem nenhuma lesão. O que mais me chama atenção no perfil de atleta como um todo é a ansiedade. O fato de você ter hoje uma lesão e você querer que tudo se resolva o mais rápido possível. Você me procura hoje e fala para mim, Lorena, eu não sentia dor quando eu corria. Hoje eu estou sentindo. Ok.
Você passou de uma vida extremamente sedentária, onde você ficava 6 a 8 horas sentado na frente do computador, com hábitos alimentares ruins, com má postura, com redução de força muscular, redução de mobilidade, de estabilidade articular. Aí, do nada, você decide, opa, vou correr. Aí eu vou ir para o Choquito e falo assim, Choquito, agora eu quero correr. Choquito, ok, vamos fazer um treino com isso. Mas Choquito vira para você e fala, você precisa fazer um fortalecimento muscular. Ah, mas eu não gosto de musculação. Mas existem outras técnicas para você fazer um fortalecimento muscular. Um exemplo disso, porque eu trabalho com isso, é o Pilates. Mas existe também o treinamento funcional, existe o treinamento resistido, pode ser a O próprio calistenia, CrossFit. crossfit. Agora Então, o treino complexo. eu treino mais complexo, tem a calistenia, então existem outras técnicas que podem te dar a possibilidade de um ganho de fortalecimento muscular, mas você não segue a regra. Aí você continua aumentando o seu ritmo de corrida, aumentando sem avaliar as suas performances articulares, se você vê se você tem uma estabilidade, se você tem uma mobilidade suficiente de quadril, tornozelo e joelho, ou se você tem extensão de quadril e lombar, enfim, são termos técnicos, mas que interferem bastante no resultado do seu cliente. E aí você vem e procura a gente com a lesão. Ah, eu nunca mais vou correr. Mas por que você não vai mais correr? Existe um protocolo de tratamento que a gente pode fazer. Não há um tratamento enrijecido. O protocolo de tratamento é em cima da demanda do cliente. Então, eu posso ter 2 alunos com crodopatia patelar e o protocolo ser diferente, porque as demandas deles são diferentes. Então, vai ser avaliada a necessidade de cada um e respeitando cada um. E como eu falei anteriormente, o cliente volta para a origem do que ele necessita. Ah, hoje eu não quero mais correr porque eu estou com medo. Aí vem a cinesiofobia. Parte do princípio também da fisioterapia introduzir exercícios funcionais, gestuais esportivos que reproduzam o movimento para que assim ele perca o medo. Reaprendizagem motora, né? Isso. Para que ele perca esse medo do movimento e volte para a sua atividade que ele gosta sem nenhuma lesão. Então, como a gente estava falando mais cedo, trazer para a consciência que a fisioterapia ela é momentânea. Não quer dizer que ela não possa ficar aqui a start para vocês. Eu posso muito bem fazer um tratamento, devolver a sua função e ficar daqui apenas de stand-by. Não quer dizer que eu vou ficar aqui, tomara que ele se lesione. Não é isso. Pelo contrário, nós não queremos isso. Nós queremos vocês saudáveis. Isso. Mas a qualquer momento que você tenha uma disfunção, nós estaremos aqui para tratar. Tem alguns artigos científicos que dizem que todo corredor vai apresentar uma lesão uma vez no ano. Nossa, Lore, que absurdo. Normal. É uma atividade de alto impacto. É o carimbo. Com alto impacto, que exige demandas funcionais e principalmente demandas emocionais. Hoje a ciência tem entendido que para uma lesão não ocorre apenas por uma demanda biomecânica. Psicossomatização. A psicossomatização. Como é que esse corredor foi correr hoje? O que foi que aconteceu no dia dele? Hoje ele não está bem? Por que alguns resultados não são bons? Então, tudo isso pode interferir. Se eu estou desatento, eu piso no buraco de uma forma, ou se eu exagerei no dia anterior, não comi direito, não dormi direito, tudo isso vai interferir no seu resultado. E aí, isso pode também ser a característica de uma lesão. Então, não é apenas o fator biomecânico, existe um fator psicossocial por trás que tem que ser analisado. Lógico, não é a minha profissão, nem a de Choquito, a psicologia. Mas a gente pode muito bem orientar e ver qual é a demanda que esse cliente tem. Ou orientá-lo para fazer um tratamento associado, já que existe uma fuga atrás disso. Você trouxe aí as atividades e aí no último podcast com o Ricardo Falcão a gente evidenciou, né, falando sobre a parte de treinamento de força e trouxe para as pessoas mostrando que o treinamento de força ele tem o ambiente academia, ele é um ambiente da prática regular do exercício. Então, o exercício ele é caracterizado por N métodos de estímulo e treinamento. E a gente caracterizou por uma coisa muito fechada, só para cá, a questão de hipertrofia e tal. E aí você trouxe o Pilates, que desde a minha formação é evidenciado de forma significativa, porém de forma muito descaracterizada para um perfil único. Idoso, gestante, pessoas ditas incapazes funcionalmente, momentaneamente ou cronicamente. Eu atrelo muito isso, né, talvez pelo conceito inicial do Pilates, né, e também por uma questão de fugir daquele ambiente academia. Ou seja, surgiu mais uma atividade que eu, idoso já, eu não quero ganhar massa muscular, não quero emagrecer, quero só manter minhas funções, vou para uma atividade que de fato favoreça a minha acessibilidade. Que na academia, chegou lá, não tem o atendimento adequado, o direcionamento adequado para mim. E eu creio que foi muito reflexo disso.
a gestante da mesma forma, e a pessoa que sai do nível 2 da fisioterapia vai para o Pilates, depois vai para a academia, ou acaba nem indo mais para a academia. Então, eu acho que ocorreu muito, né, essa fuga para a questão do Pilates. E percebi que depois do ano 2010 surgiu novos métodos, né, o Power Pilates, o Funcional Pilates, enfim, vários outros nomes, métodos adaptados ao protocolo, né, inicial. Eu queria que você trouxesse, evidenciando de forma significativa, hoje como o Pilates se encontra, o que o Pilates pode fazer de forma preventiva e para a melhoria da performance do corredor, ao invés de ser só curativo. Que a gente falou muito aqui da questão, né, de intervenção da lesão, de forma curativa e de liberação desse paciente para a atividade deles. Mas eu queria que você trouxesse para mim. Hoje a gente tem, né, uma pessoa saudável, que nunca lesionou, e ele quer utilizar o Pilates como atividade principal, ao invés da academia, como um recurso de fortalecimento e melhoria da performance dele. Então, o Pilates, ele foi criado, na sua história, ele foi criado como uma atividade física. O Joseph, o criador do método, ele não tinha nenhuma formação acadêmica como precursora de uma atividade, como fisioterapia ou educador físico. Mas ele entendia que havia a necessidade de que aquele corpo precisava se mover. Ele é engenheiro? Nada. Nada. Ele era uma pessoa didática, Era que tinha um pai artista sábio. de circo e uma mãe naturopata. Atividade circense. Isso, então a base dele sempre foram esportes e ele começou a desenvolver os exercícios dele. E tem uma história por trás que não é o momento da conversa. Mas a função do Pilates vai ser principalmente estabilidade. O Pilates ele tem um dos princípios, a centralidade, que é os músculos que são formados, o powerhouse para a gente, ou o core, que são os músculos estabilizadores lombopélvicos. Então, Lorena, qual seria a importância disso para uma corrida? Tudo. Tudo. A musculatura do powerhouse ou do core são músculos estabilizadores que promovem uma melhora da descarga de peso. Então, a partir do momento que eu fico em pé, que eu me torno bípede, né, saio da posição quadrúpede e me tornei bípede, né, a evolução humana, houve uma mudança da formação do quadril. Então, o quadril deixou de ser mais achatado e se tornou mais elevado. Então, os músculos, eles precisaram se adaptar para me tornar em pé. Então, a partir do momento que a ação da gravidade incide no meu corpo, uma ação retroativa, que é a ação da Terra, a força da Terra. Então, tudo isso se concentra em um único local, o quadril. Então, por isso que a estrutura do quadril ela é mais densa e mais larga e ele tem grandes músculos, inserções musculares. Por conta disso, se eu tenho uma disfunção nessa estrutura, eu posso desenvolver lesões em outras estruturas que a gente chama de apêndices. Pode ser joelho, tornozelo, ou até mesmo ombro, coluna, cervical, por conta de alterações nessa região. Então, Lorena, o que isso quer dizer para o corredor? Se eu tenho maior estabilidade na estrutura lombopélvica, eu promovo uma melhora da efetividade muscular. Dissipa as forças. E eu tenho uma melhor dissipação de carga. Ou seja, eu consigo ter uma maior propensão e melhoro a minha passada e aumento a minha diminuição de impacto durante a aterrissagem. Ou seja, eu promovo mais ainda uma redução dos riscos de lesões. Então, o Pilates ele traz uma estabilidade segmentar. Porém, ele também pode trazer algumas alterações, ou seja, além dos benefícios que o Pilates vai trazer em termos de fortalecimento, eu posso utilizar o método Pilates como um centro de reabilitação com gestual esportivo. Eu não preciso engessar novamente um protocolo. Existem sim exercícios específicos do método, existe sim uma regra para ser feito, seguindo os princípios de respiração, contração, mas eu posso também utilizar esses exercícios que são máquinas desenvolvidas com resistências elásticas, que são as resistências das molas, com o objetivo de trazer a funcionalidade do meu cliente, nesse caso, o atleta, o corredor. Então, eu posso trabalhar a mobilidade, a estabilidade, o fortalecimento, ganho de centralização, com menor impacto, com pulos, saltos e coordenação, dentro de um centro de Pilates. Interessante você trazer a ação dos equipamentos do Pilates. A mola ela tem a ação da ação concêntrica e excêntrica da mesma proporção. A força que você exerce para contrair, ela exerce a mesma proporção para fazer a frenagem, que é a ação excêntrica, que para os músculos antagônicos e agonistas são de fundamental importância. A gente tem muito essa questão de comparar e excluir atividade. O
Pilates substitui a academia? Não. O Pilates por si só resolveria a vida de um corredor? Não. Por quê? Vamos lá. É importante. Sim. A resistência elástica, ela promove uma melhora da congruência articular, ou seja, a articulação ela se torna mais unida, os músculos se tornam mais estáveis e eu trago essa estabilidade no segmento. Entretanto, eu não tenho como gerar um ganho de hipertrofia muscular através do método Pilates. Lore, mas existem artigos científicos que você diz que ganha massa muscular, você ganha. Mas, a depender do gasto energético que esse cliente tem, eu necessito de uma carga maior. E eu não tenho como promover essa carga através do método Pilates. Nesse caso, é indicado um treinamento de força resistida com carga de peso livre. Ou seja, os pesos sejam anilhas, caneleiras, treinos resistidos de calistenia, enfim. Eu preciso aproveitar e gerar a esse corpo uma resistência maior para que eu desenvolva mais a musculatura, já que a atividade, que é a corrida, promove um gasto energético muito grande. Promove um desgaste maior das articulações e dos músculos. Então, eu preciso gerar. O Pilates traz a estabilidade, mas ele precisa ser associado a outra atividade física. E alguns professores de Pilates vão me condenar, vão dizer que eu estou errada, mas essa é a vivência prática. Já tem artigos científicos... Isso voltado e destinado para o corredor. Exatamente, isso é voltado... Está falando de funcionalidade corrida de rua. Isso. Existe um artigo científico que, por sinal, não tem nada a ver com corredor, mas eu uso muito nos cursos que eu ministro, falando exatamente da importância do Pilates ser realizado 2 vezes na semana. E eu vou explicar por quê. O método Pilates, ele trabalha todos os grupos musculares. E ele trabalha principalmente em uma aula, todos os músculos de forma concêntrica. Então, eu gero um aumento e um estímulo muscular muito grande. Então, eu preciso que esse corpo responda ao estímulo dado e eu espero que de 24 a 48 horas esse resultado. Perfeito. Se eu associo essa atividade física a uma atividade aeróbica, no caso, a corrida, de alto impacto, eu promovo maior condicionamento cardiovascular, melhoro a resistência insulínica, eu melhoro a percepção corporal, diminuição de percentual corporal, então outros benefícios que a corrida traz. Mas vamos falar também de outras lesões. Eu posso fazer esse mesmo tipo de tratamento para uma pessoa com a dor lombar? Posso. Contanto que eu tenha associação a outra atividade física. Então, o profissional de Pilates que trabalha hoje achando que ele é único, exclusivo, está se desvalorizando. Tem que entender que existe a necessidade de uma associação. Se eu coloco o meu cliente para fazer uma atividade associada, vai ser mais benéfico. E aí você vai me perguntar, Choquito me pergunta assim, Lorena, mas no Pilates muita gente faz 3, 4 vezes na semana. E aí vem aquela questão, eu vou para o Pilates porque lá a professora me dá mais atenção, ela me orienta mais, eu tenho mais acompanhamento. Aí vem a questão social, que tem uma questão emocional por trás. Por que as academias ainda, infelizmente, não investem nessa estrutura? E aí tem uma outra complexidade. Mas hoje eu percebo que educadores físicos têm entendido a importância de você trabalhar a pessoa como um ser humano como um todo, não apenas aquela lesão física. E por que aquela pessoa está me procurando? E por que ela prefere ir para o Pilates? Por que ela prefere ter mais atenção naquele momento? Por que a profissional ou o profissional de Pilates trabalha com mais consciência corporal? Porque ainda faltam alguns princípios que estão sendo perdidos, mas graças a Deus estamos voltando. Então, para o mundo da corrida, o Pilates vai ser muito benéfico na estabilidade. Principalmente, eu tenho até um artigo científico aqui falando do benefício do Pilates para corredores de 5 e 10 quilômetros. O que o artigo fez? Atual, né? Atual. 2021. O que ele fez? Ele pegou os corredores, um grupo de corredores fez Pilates e outro não fez. O grupo que fez Pilates fez durante 12 semanas e percebeu e fez uma análise de VO2 máximo, fez a análise do pace do aluno e fez o desgaste articular em termos de ação muscular dos paravertebrais, multifídios e glúteos. E ele percebeu que quem fez Pilates, ele teve um menor gasto energético, melhorou o seu tempo de pace e melhorou o desgaste muscular. Então, ou seja, ele promoveu uma estabilidade melhor e esse corredor conseguiu ter um ganho maior, exatamente pelo trabalho das musculaturas paravertebrais, do multifídios, glúteos, os músculos que são protetores da coluna, que são do cinturão do lombopélvico. Você trazendo isso agora, Lori, eu li um artigo recente, que ele pegou 3 grupos também. Ele pegou um grupo controle que treinava membro superior e inferior, um grupo que só treinava membro superior e o grupo que só treinava membro inferior. Não, foram 4. E outro que não fazia nenhum tipo de treinamento estrutural. Todos mesmo perfil de corredor.
aleatório, praticava corrida 3 vezes na semana. E no resultado final lá de 6 meses de análise, identificou que o corredor que só fazia membro superior teve resultados bem próximos ao que fazia membro superior e membro inferior. Mas como assim, Choquito? E o que fez membro inferior só não deveria ter mais resultado do que o que fez membro superior? E aí justamente traz o que você trouxe aí do conceito do Pilates. A partir do momento que ele evidenciou o trabalho específico do membro superior, ele conseguiu ter uma centralização desse trabalho específico do core, uma hipertrofia e funcionalidade do membro superior, que é justamente da ação gravitacional que dissipa a força para os outros membros. Sim, mas se ele não estruturou, existe também um fator de fortalecimento estrutural seletivo do esporte, se ele já tem uma genética estruturada, e aí, claro, que tem que analisar o local que foi feito, as pessoas que foram evidenciadas nesse estudo, para ver se geneticamente ele já não tinha uma estrutura que favorecia já uma hipertrofia significativa, uma funcionalidade de membros inferiores. Mas o que deixa evidenciado é que, e aí acomete muito mulheres que não gostam de treinar membros superiores, e muito homem também que treina, né, mas treina de forma inadequada. Então, esse estudo traz justamente o conceito que treinar o corpo de forma complexa vai trazer. Quem treinou o membro inferior e o membro superior teve uma resposta muito mais significativa. E aí, quando você traz a questão, e aí é um ponto de discussão que, e aí eu trazendo a fisioterapeuta, eu acho que eu fico mais respaldado e mais seguro de discutir isso. Sexta-feira, um atleta tem um Instagram bem evidenciado, com bastante seguidores, postou que fazer o alongamento antes da corrida, além de não adiantar nada, poderia trazer o risco e a vulnerabilidade à lesão e a diminuir a performance dos corredores. Isso ele evidenciou por ter 18 anos de profissão como atleta e tal, treinou milhões de pessoas, enfim, e ele trouxe isso, né, à tona. E é uma discussão desde quando a gente entrou na faculdade, se discute até hoje, essa questão do alongamento, a questão da flexibilidade, a questão da mobilidade, a questão, enfim, de N protocolos que são utilizados. E existe na literatura, e talvez poucos profissionais conheçam, é justamente o ciclo alongamento e encurtamento, o CAE. O CAE nada mais é do que o conceito básico da ação excêntrica e concêntrica funcional da musculatura em reagir àquele impacto. Ou seja, a função de impactar e eu poder responder de forma eficiente para gerar o deslocamento. Automaticamente eu tenho minha função ciclo, encurtamento, alongamento eficiente, que é estimulado através da potência, da força de ação e reação. A gente evidencia que eu tenho uma função elástica do meu músculo, dos meus tendões e ligamentos. Eu preciso gerar métodos que evidenciem isso. Que só o trabalho de potência com encurtamento muscular não vai ter eficácia, além de sobrecarregar a articulação. Então, trazendo essa evidência do conceito do CAE para o corredor, onde o trabalho de potência, o trabalho da função elástica, o trabalho da função, né, excêntrica e concêntrica eficaz é significativo para isso, em termos de economia de movimento. Queria que você trouxesse o seu parecer como fisioterapeuta, o que você acha dessa questão radical de generalizar e excluir um fundamento, né, tão importante, né? E queria que você trouxesse para a gente, para mim até, por sinal, que realmente é uma discussão bastante ampla, que não chega a denominador comum nenhum. Tem artigos que defendem que é necessário fazer alongamento antes e depois de uma atividade física. Tem artigos que dizem que não tem necessidade de você fazer. Vai depender do como o corpo do corredor se comporta. O que eu acredito e o que eu vejo na minha prática clínica? Quando você faz um trabalho de aquecimento muscular, aquecimento articular, mobilidade articular e flexibilidade, você promove uma diminuição da sobrecarga articular. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu acordei, vou para a corrida e faço o exercício sem nenhuma ativação muscular, a minha estrutura ela está mais rígida.
eu preciso ganhar flexibilidade e mobilidade suficiente para os movimentos de impacto. Se a partir do momento eu faço um movimento com o impacto da corrida, da sobrecarga ao solo, e a minha articulação, no exemplo, o tornozelo, ela não consegue absorver esse impacto e digerir esse impacto para as articulações subsequentes, no caso, joelho, quadril e coluna, eu vou gerar um déficit em alguma dessas estruturas. Então, eu vou proporcionar uma alteração. E essa alteração, com o passar do tempo, pode gerar uma lesão. Ah, Lorena, isso vai ser a curto prazo? Nunca é. Uma lesão nunca é a curto prazo em se falar de lesão em relação à sobrecarga articular. Você pode sim ter uma lesão aguda, uma torção, uma fratura, uma luxação ou até mesmo uma ruptura de tendão, sim, mas eu estou falando em relação à absorção de impacto. Então, se eu promovo essa articulação, maior mobilidade e estabilidade, eu promovo um menor risco de lesão. Então, nesse caso, Lorena, é necessário alongar ou é necessário mobilizar? Depende. Nada é regra nesse mundo. Vai depender de como o corpo do meu cliente se estrutura. Eu posso passar para a estrutura do corpo de Choquito, que é uma estrutura mais forte, onde a estrutura ligamentar é mais rígida, ele precisa de mais mobilidade e alongamento em alguns movimentos, e para outros não. Eu preciso mais força. Ou para um corredor que seja mais magrinho, que tenha a tendência a utilizar mais as técnicas de trabalhos como triatlon, eu preciso dar a ele muito mais estabilidade porque ele vai trabalhar com grande impacto. Então, vai depender... Três atividades, a mesma articulação. A mesma articulação. Então, eu preciso estabilizar esse cliente. Então, vai depender muito. Então, quando você me pergunta, Lorena, é ou não fazer alongamento? Na minha prática clínica, eu uso muito mais exercícios que trabalham mobilidade e alongamento dinâmico, onde eu promovo um aquecimento articular, melhorando a circulação sanguínea, melhorando a oxigenação articular, melhorando a lubrificação dessa articulação, e que ele vai ganhar maior potência muscular do que simplesmente fazer um alongamento estático, fazendo apenas o estiramento de retorno desse ligamento e desse músculo, que possivelmente pode não estar preparado para uma intensidade. Quando a gente fala em corrida, a gente não pensa em uma corrida de 2 quilômetros. 2 quilômetros é o treino diário. Nós vamos fazer corridas de 5, 10, 21 quilômetros. Então, essa articulação tem que estar muito bem preparada para que ela não venha gerar uma lesão no meio do caminho. Ninguém vai querer que o nosso atleta tenha uma lesão. Então, eu acredito muito mais em trabalhar as demandas do cliente em relação à mobilidade, estabilidade e flexibilidade do que apenas um alongamento estático. Mas isso é a minha vivência clínica. Existem artigos científicos que defendem, sim, que é necessário você fazer um alongamento. E outros defendem que não. Eu, particularmente, prefiro os exercícios mais dinâmicos, onde eu trabalho melhor circulação sanguínea, ganho mais resultado dessa articulação. Por que eu trouxe essa discussão em pauta? Porque dentro do meu método de trabalho, de forma generalizada, eu utilizo os protocolos da mobilidade, do aquecimento, e agora a gente implantou, né, o novo método do Step Down, entendendo que essas variáveis são importantes para o corredor, porém, eu entendo que essas atividades seriam excepcionalmente perfeitas se fosse utilizado fora do ambiente corrida. Como eu sei que 99% não vão utilizar fora do ambiente corrida, eu atrelei uma sequência metodológica que não gerasse tanto desconforto, nem articular, nem de impacto, para não gerar diminuição de performance e nem sobrecarga mecânica, para que ele fizesse e tivesse respostas positivas com isso. Há 5 anos que eu utilizo essa variável, digo com propriedade e evidência de resultados evidenciados, né, dentro do meu programa de treinamento, que 70% hoje é beneficiado com esse protocolo, e já tenho alunos com 2 semanas do novo protocolo já relatando a melhoria significativa de sintomas e de performance. Está evidenciado. A forma que se utiliza é que tem que ser estruturada. Eu creio, e é como você traz, só ter a base do artigo isolada, se analisar que sua prática ali, a realidade necessita daquilo, porque se a gente for colocar aí a maioria que eu encaminhei para você, tem 90% de tendência a fazer um trabalho estrutural de flexibilidade. Sim. O encurtamento muscular gera uma pressão patelo-femoral que gera baixa mobilidade, baixa
estabilidade estrutural que vai gerar e que está ocasionando a lesão dele. Por que eu não vou me apegar justamente ao conceito principal, que é uma das valências físicas, né? Que é o alongamento e flexibilidade. Porém, a forma que se utiliza o conceito, que muitos profissionais não sabem o conceito. Quais são os 3 métodos principais de alongamento? Qual é o método principal de flexibilidade? FNP, 3S, fuso neuroproprioceptor, não sabe. Se for conversar isso com alguns profissionais, não sabe. Que é um conceito batido antigo que se utilizava. A técnica 3S, eu usei muito. Que, né, se usa muito em reabilitação de LCA, em outros, né, mecanismos, mas que muitos profissionais não conhecem. Sim. Que é muito importante. Dá para se fazer isso? Não, claro que não. Se vai desgastar o cara, é ele correr. Mas é um trabalho que é necessário ser feito em um ambiente isolado, fora aquele de 24 a 48 horas de intervalo para recuperar aquela atividade. E aí falta isso. E aí eu queria que você trouxesse, e aí você, em uma das suas falas, trouxe aí a questão do uso do Pilates 2 vezes na semana. Percebe que você entende de periodizar. E talvez, e aí eu escutei muito isso na faculdade, que a diferença entre o professor de educação física e o fisioterapeuta é que o fisioterapeuta ele não domina essa questão de volume, intensidade e periodização. Creio que em base de algumas ações, de fato, ele não precisa intervir nesse aspecto, porque, né, mas existe protocolo de tratamento que vocês têm que saber. Então, vamos supor, o cara que se prepara para uma maratona, ele tem fatores mecânicos que restringem ele avançar nesse processo de aumento de volume com endurance, pelo desgaste, e você recebe a planilha desse aluno, né, o planejamento macro, como é que o fisioterapeuta deve e como você se posiciona ao recepcionar um paciente nesse perfil? Vamos lá. Primeiro de tudo, como eu venho falando a todo tempo, a avaliação. E aí você me manda um paciente que você tem uma periodização programada para daqui a 3 meses fazer uma meia maratona ou uma maratona. E eu vou avaliar quais são as demandas dele e ele vai manter o treinamento com você. Em cima disso, a minha intervenção vai ser com que eu gere estabilidade para que ele consiga fazer o treino sem que eu aumente o desgaste muscular. Então, vai depender como é o nível do seu treino para que eu consiga adaptar o meu atendimento. O atendimento do fisioterapeuta tem que ser baseado na demanda que o cliente tem. Existe hoje na literatura a necessidade de você entender onde é que começa a lesão. Quando você tem uma demanda muito alta a um corpo que não está preparado, a um músculo que não tem resposta suficiente, você vai gerar um desgaste grande e pode gerar uma lesão. Então, se eu coloco treino, fisioterapia, treino resistido, porque a fisioterapia já se caiu de conceito que não é mais TENS, tração em gelo, viu? Pelo amor de Deus. Não existe isso. Fisioterapia é exercício físico voltado para a reabilitação. Então, se eu faço um treinamento voltado para promover a estabilidade desse cliente para que ele vá correr, vá fazer o seu treino, eu tenho que entender qual é a necessidade para ele durante o treino. Exemplo, se no treino da terça-feira, amanhã, no caso, o treino dele, amanhã ele tem 5 quilômetros, 10 quilômetros intervalado, eu não posso fazer segunda-feira um treino de grande intensidade que 10 horas da noite, 8 horas da noite, se 5 horas da manhã ele está lá de novo. Eu tenho que dar um tempo de recuperação a esse músculo. Então, o fisioterapeuta tem que entender quais são as demandas desse cliente e fazer uma intervenção em conjunto. É o que eu venho conversando com você há muito tempo, é a nossa interação enquanto em prol do cliente. Se eu vou fazer uma meia maratona, como foi feito comigo, né, no meu caso, quando eu me preparei para a meia maratona, eu procurei um outro profissional, um colega profissional, e eu fazia fisioterapia apenas 2 vezes na semana, musculação apenas 3 vezes na semana e o treino 2 vezes na semana. Então, e o treino era totalmente intervalado de acordo com o que eu necessitava. Todos os 3 profissionais, o educador físico que me acompanhava na academia, o profissional Choquito, que é meu professor no treinamento da corrida, e o fisioterapeuta, todos os 3 estavam interligados, voltados para a minha necessidade, que era a demanda de realizar a meia maratona. Então, tem que ter a interação desses profissionais para que seja em prol do cliente. Nesse caso, voltado para a demanda dele. Então, é necessário que o fisioterapeuta entenda do que vai ser feito. Porque você entregar uma planilha a um profissional e você não sabe o que está sendo prescrito ali, o risco dele passar um treinamento muito intenso vai ser muito grande, então você vai gerar uma possibilidade de lesão.
Então, procurar um profissional que entenda do método. Existe, sim, vários profissionais aqui em Salvador que trabalham com a área esportiva, que trabalham com corrida, mas que também tenham o conhecimento suficiente para intervir no método. Acredito que quando você passa a vivenciar o mundo da corrida, você consegue entender melhor. Então, você não precisa ser corredor, mas você pelo menos interagir com aquele mundo, para você entender qual é a demanda daquele cliente. Quando ele fala com você, porque meu pace hoje foi A de 3 e linguagem. ponto. Eu falei, que diabo é pace? Como é que eu posso melhorar esse troço que esse cara fala tanto? Mas eu tenho que entender o que ele tanto, que demanda que esse cliente está precisando. Perfeito. Você trazendo esse conceito da vivência, eu acho que a gente sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Não necessariamente você precisa, né, ser um exímio atleta como o seu paciente ou aluno, mas você está inserido, entender e ir lá, né, conhecer como funciona a metodologia. Pô, como é que esse cara faz, como é que ele trabalha, de que forma eu posso me adaptar a isso. Porque é muito mais forte a questão, porque é o propósito dele ali, do que o seu trabalho. E eu acho que a questão egocêntrica profissional acaba sendo mais forte e empatando a evolução Sim. do processo, né? Falando nisso de vaidade, de questão egocêntrica, como é hoje a relação fisioterapia-ortopedia? Como é a relação hoje dos médicos? A gente sabe que ortopedista, médico tem uma cultura, né, no meio, né, um pouco distorcida, enfim, mas a gente tem muitos profissionais, muitos no qual eu trabalho, que são altamente responsáveis e respeitados no mercado, entende justamente esse lado, né, da gente, como eu respeito, entendo e tenho que respeitar, porque é o nível 1, né, eu Sim. classifico, a gente vem numa escala da pirâmide inversa, e se não houver esse respeito, não tem como. Como é que está hoje a relação médico-fisioterapia? Melhorou, mas ainda tem muita coisa para evoluir. E infelizmente está vindo um novo ato médico, né, que tem proporcionado uma certa agonia no mundo da fisioterapia, que eu acredito que isso Esse não ato vai médico é passar. antigo, Ave Isso é uma Maria. luta antiga. Mas os médicos hoje têm percebido, alguns, pelo menos os que eu convivo e que trabalho, eles têm percebido que existe uma seara muito maior do que o conhecimento técnico que eles têm. Às vezes o conhecimento que o ortopedista tem é um conhecimento muito básico, limitado a um estudo de um livro ou de um artigo científico. Mas a vivência e a prática do fisioterapeuta, do educador físico, conta muito mais. Então, ele tem orientado a procura de profissionais que busquem ou que tenham um conhecimento maior. Graças a Deus, eu também tenho alguns profissionais que eu trabalho que já me orientam e já falam, olha, procura a Lorena e não quero nem saber o que ela vai fazer. Exatamente. Já tenho, mas eu também pego alguns que falam alguns absurdos que não condiz com a casa clínica, porque, na verdade, não há uma avaliação completa do cliente. Uhum. Existe também no mercado fisioterapeutas, infelizmente, que têm essa cultura de denegrir a imagem do outro, né? Apesar essa palavra não é um bom exemplo, mas e realidade. não é só na fisioterapia, como na educação física. Então, eu vejo que o método Choquito tem resultado, eu passo a falar mal para que eu consiga crescer. Infelizmente, temos isso, eu não sou desse tipo. Eu acho que a fisioterapia e a educação física só vai crescer de verdade, ter representatividade e respeito a partir do momento que nós nos respeitamos. Enquanto eu respeito o Choquito enquanto profissional de educação física, enquanto ele me respeita como fisioterapeuta, e que a gente saiba interagir sem que haja uma invasão na profissão. E os médicos ainda não têm essa consciência, e muito, muito cultural, né? Muito endeusado como o médico sendo a única vertente, a única verdade. E pegamos clientes dessa forma, né? Que o médico falou que eu tenho que fazer isso, mas ele não sabe a vivência clínica, ou como é que o corpo seu se posiciona. E aí você vai ter que ter jeitos e informar, explicar esse cliente que não é dessa forma e mostrar a ele que o seu conhecimento técnico está muito mais do que aquilo que foi informado a ele. Então, estamos melhorando. A passos curtos, mas muito melhor do que há 14 anos atrás. Eu acho que a evolução da ciência, né, favoreceu. A pandemia, ela veio trazendo isso muita evidência. Tanto a necessidade das pessoas frente à nossa profissão, né, tanto a educação física como fisioterapia, nutrição e outras, trazendo justamente a ligação entre esses profissionais, porque todos sofreram a mesma consequência.
todos deixaram de atender, todos deixaram de ganhar dinheiro. Ou se unia, se comunicava, estabelecia uma relação, ou a maioria ia continuar fora do mercado daquilo que estabeleceu. Falando da questão pandemia, como é que foi o comportamento da fisioterapia na ausência de atendimentos presenciais e como se deu a evolução e qual foram os respaldos que ficaram, né, de ensinamento e melhoria dentro da fisioterapia? Na fisioterapia, nós somos considerados área de importância, né? Então, as clínicas de fisioterapia, elas precisaram de alguns protocolos para atendimento, mas foram tirados, né? Na verdade, eu lembro que a prefeitura a gente ficou lá perguntando, e ele não conseguia entender a importância da educação física, da atividade física como bem de saúde mesmo. Mas isso foi muito bom, por um lado, porque fez a união do educador físico em Sim. provar que a atividade física ela é benéfica no resultado, na prevenção de doenças. Não apenas doenças osteoarticulares, mas doenças psicossomáticas. Então, trouxe também essa possibilidade de crescimento. O tirar, né, fez com que, o segredo está ali. Se não for... E uma grande importância na pandemia foi o seguinte, a gente tinha que ficar em casa. E agora, como é que eu faço para não endoidecer? Com medo da morte, com medo da nossa família passar por uma necessidade financeira, com medo do que está acontecendo, do novo, porque o novo dá medo. Sim. Então, a gente teve que se adaptar. Nós, do mundo do Pilates, fizemos videoaulas, continuamos com os atendimentos, com todos os protocolos de cuidado, mas também fizemos algumas intervenções por videoaula por muito tempo, até que foi se reestruturando, as pessoas começaram a ter confiança em sair. Mas a pandemia trouxe uma alteração importante, que foi a alteração psicossocial. O medo do novo, o medo da doença, as crises de ansiedade e depressão aumentaram muito. Então, esses clientes voltaram para nossos espaços muito ansiosos, com dores psicossomáticas, que até então não tinham. As feridas ali apagadas foram acendidas, né? E aí, a busca pela atividade física ao ar livre fez com que trouxesse mais benéficos. E então, dessa forma, a busca por essa qualidade de resultado foi maior. Então, eu acho que teve uma grande amplitude a partir desse momento do confinamento. Lorena Rios, que bate-papo. Na verdade, não sei se foi aula, se foi um bate-papo, se é uma palestra ou se é um podcast. Mas o propósito do podcast Café com Choquito é justamente a gente trazer a nossa história, expertise profissional baseada na ciência, para que as pessoas que estão assistindo a gente entendam de fato como funciona, né, a ligação entre corrida e as áreas, né, que necessitam de fato para dar um aparato seguro, com qualidade para o corredor de rua. Fiquei muito feliz em você ter aceitado o convite, lisonjeado, né, em ter você dentro da minha equipe, não só como aluna, mas como profissional. A gente já fez várias parcerias que realmente já salvou muita vida, minha vida, né, em alguns aspectos. E a sua entrega é muito parecida com a minha. A gente pensa na parte financeira a longo prazo. No primeiro momento, a gente presta o nosso serviço de juramento, de qualidade, que é justamente salvar a vida das pessoas. Eu acho que é o nosso principal fator aqui, né, enquanto profissionais aqui na Terra. E foi muito bacana, né? Eu acho que a edição 3 vai ser realmente que a gente não tem esse acesso ao fisioterapeuta como talvez a gente teve aqui. Eu acho que a gente conseguiu englobar todos os aspectos de dúvida e de questionamento que tem, né, na literatura. Então, fiquei muito feliz, obrigado. Nossa, eu que agradeço. Agradeço demais, agradeço a equipe, agradeço a Hannes por ter me aceitado, por ter me acolhido desde o primeiro momento que eu entrei na Hannes. Fico muito feliz de poder contar um pouquinho da história da fisioterapia, de como é a vivência do fisioterapeuta imbuído no mundo da corrida. Nós temos tanta coisa para agregar.
tem muita coisa para conversar. Já percebeu que eu falo pelos cotovelos. Sou doido. Mas eu acho que tem muito a proporcionar ao mundo do esporte, que é uma paixão, né? A corrida se tornou a segunda paixão. Minha primeira paixão é a fisioterapia. Mas a corrida trouxe para mim o acalanto no coração, sabe? Aquela sensação de que você está fazendo o que é o melhor e está entregando sempre o melhor. E eu sempre busco o meu melhor, sempre oferecer o meu melhor. E quando eu não puder, eu vou buscar alguém que possa me ajudar a trazer o melhor. Então, eu acho que isso é o que muda o mundo. A gente se tornar profissionais e, antes de ser profissionais bons, ser humanos melhores. Perfeito. Então, a gente tem muito que agregar. Mas eu fico muito feliz, muito obrigada mesmo, de coração. Quando você citou a sua história no início, eu acho que a gente se torna profissional sempre por uma necessidade, né? É. De sucesso. Porque, assim, existem vários profissionais, mas aquele que sofreu consequências na pele, a necessidade de se tornar algo por um propósito, o propósito é continuado, né? Salvando vidas, entre outros. E lidou por encerrado esse podcast com o oferecimento Café com Choquito, Café Havana, Shopping Salvador, oferecimento Café Havana. Café com Choquito, edição Valeu. 3. Foi.